Racist piece of you Arnold Schwarzenegger. Tinha como começar pior esse vídeo? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o mundo? O que tá acontecendo com as pessoas? Tá uma loucura. E ontem a gente viu que nem a estátua do Arnold lá em Columbus, Ohio, escapou dos protestos. Ela teve as mãos pintadas de vermelho e teve pichações ali no chão dizendo que tinha sangue nas mãos do Arnold. O que aconteceu, quando aconteceu, e é justo fazer isso com o Arnold? Eu fiz uma pequena pesquisa e vou mostrar pra vocês agora o que pode ter acontecido. Vamos lá. E aí pessoal, mais um vídeo, e lembrando vocês sempre, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, liga notificações porque tem muito vídeo para sair, muita coisa acontecendo, as coisas estão começando a voltar a acontecer, vamos ter shows aí, tem muita coisa, muitas notícias, então as próximas semanas elas vão ser cheias, vão ser na verdade lotadas de informação. Se não é inscrito ainda, se inscreva, e eu peço para vocês checarem, porque tem muita gente que era inscrito e quando vai checar percebe que não tá mais inscrito aí, negócio louco do YouTube. Vamos lá pro vídeo então, vamos ver a foto da estátua do Arnold pintada de vermelho e toda pichada e vamos entender um pouquinho melhor porque essa revolta toda com o homem. Vamos lá. E tá aqui, pessoal, o meu perfil, postei isso ontem. Se você não me segue, segue lá, @MiguelChain. Sempre tem umas coisinhas saindo no Instagram, sempre interessante. E essa aqui é a imagem, é a foto, aquela estátua famosa, famosíssima do Arnold, com as mãos pintadas de vermelho. E aqui a sigla BLM, que quer dizer que as vidas negras importam, pedindo por justiça, e tá aqui, tem sangue nas suas mãos. Gerou muita discussão nesse tópico ontem, tem uma discussão acalorada lá, na verdade, e a gente precisa entender uma coisa e deixar tudo muito bem claro. Esse movimento todo de racismo, contra o racismo, esses protestos, manifestações que estão tomando o mundo, são extremamente justas, necessárias. A gente precisa mudar e agir realmente para que isso tudo mude, para que a gente tenha mais igualdade, para que todo mundo seja tratado igual. Tem umas declarações que são muito tristes, vai sair um vídeo ainda hoje do Lee Haney, o Lee Haney falando a visão dele sobre isso tudo. E quando a gente começa, é uma coisa, é assim, é algo, a gente que é branco não consegue entender, com toda certeza. É só passando pela situação e é uma coisa que a gente que é branco nunca vai passar. E a gente tem uma tendência a deixar pra lá. Então, não é comigo, a querer mascarar um pouco, não é tão ruim assim, o negócio melhorou e a gente vai deixando de lado, deixando de agir. E chegou um momento que todo mundo se levantou por essa causa tomando uma ação. Eu acho que é muito importante que isso aconteça. Mas também eu acho que é muito importante que a gente saiba diferenciar esses protestos todos que são por uma excelente causa, que tem a maioria que está fazendo ali busca o bem de maneira pacífica. A gente tem que diferenciar essa pequena minoria que faz vandalismo, que faz quebra-quebra, que faz saques, que se aproveita aí da polícia tá lá nos protestos fazendo a segurança e vão fazer baderna. E isso é muito complicado e a gente não pode deixar que isso acabe sujando aí, tirando a legitimidade desse tipo de movimento. Eu me perguntei, falei, caramba, mas o Arnold ele teve declarações aí contra o racismo. A gente vai ver algumas agora, ó. Olha só, aqui é uma delas, o Arnold Schwarzenegger sobre o racismo. Isso tem que acabar, tem que parar. E aqui a matéria basicamente fala de declarações que o Arnold deu a favor aí da causa da vidas negras importam e tudo mais. Uma outra matéria do Arnold que também saiu recentemente, olha só, Arnold Schwarzenegger para os neonazistas. Os seus heróis são perdedores. Então a gente vê que o Arnold aparentemente ele tem um histórico contra o racismo, que tá entrando nessa luta aí. E eu fiquei me perguntei pro pessoal no Instagram ontem o que tá acontecendo, porque eu não tava conseguindo ver uma ligação nesses protestos. Achei que fosse só para ter uma publicidade, mas o pai do Arnold era do exército também, que era um grupo ligado ali ao nazismo, mas eu também pensei, poxa, mas você não pode culpar o cara pelas ações do pai dele. E a gente teve aí 2 eventos de quando o Arnold foi governador da Califórnia, que podem e devem ter sido ligados a esse tipo de manifestação. Vamos entender um pouco melhor isso aí. Racist piece of use one racist piece of you Arnold Schwarzenegger. And just so you know, those bleep. E aí a gente vê esse trechinho de uma matéria aqui, onde o Snoop Dogg chama o Arnold de racista, pedaço de merda. Ele xinga pra caramba o Arnold ali, e isso é devido a um caso muito emblemático sobre um cara chamado Stanley Tuck Williams. Stanley Tuck Williams é um cara que era líder de gangue, era um negro, líder de gangue nos anos 70, ele cometeu assassinatos aí, vários assassinatos
no fim dos anos 70. Em 81 ele foi condenado à pena de morte na Califórnia, passou ali vários anos no corredor da morte, preso, aguardando a hora dele de cumprir a sentença. E ele se mostrou arrependido. Ao longo dos anos ele escreveu vários livros para crianças, foram 11 livros na verdade. Nesses livros voltados para as crianças, ele contava a experiência dele, como foi a vida dele, e ele tentava convencer as crianças a nunca entrarem para uma gangue, a estudarem, a trabalharem, a terem vidas decentes e não partirem para o lado do crime. Ele foi ganhando notoriedade por isso, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2 vezes, foi também indicado a prêmios literários, mas nada disso comoveu as autoridades. Foi feito um pedido, foi feita uma apelação à Suprema Corte e uma apelação ao governador, que na época era o Arnold Schwarzenegger, e o Arnold não acatou, não atendeu. O pedido era para transformar essa sentença de pena de morte por todas as ações que ele tinha feito, por todo o arrependimento que ele tinha mostrado, e devido também a alguns depoimentos aí, e provas que foram anexadas ao inquérito ao longo dos anos, que podia ter havido ali uma adulteração feita pela polícia para incriminá-lo, alguma coisa assim. Mesmo assim, o Arnold não quis mudar de opinião e não permitiu. O cara acabou sendo executado tempo depois. E isso tudo foi virando uma batalha a favor do Stanley Tucci Williams. Vários atores negros de Hollywood tomaram o lado dele, tentaram convencer as pessoas e as autoridades para que a pena pudesse pelo menos ser revertida para prisão perpétua e não pena de morte, mas o Arnold, que é a favor da pena de morte, ele não concedeu esse benefício para o cara e o cara acabou sendo executado anos depois. Então isso aí gera uma revolta na comunidade negra muito grande ainda, eu não sabia disso. Para piorar, tem um outro caso cabeludo do Arnold, mas foi um problema também, que uma questão aí de prisão e mudança de sentença. Vamos ver um pouquinho melhor isso agora. Outro caso é esse aqui, é do Esteban Nunes, que era um preso, era um cara aí, ele era latino, mas ele tinha o que se discute e o que se reclama muito, o que se coloca muito na mesa, é que o rapaz tinha traços aí caucasianos, né? Branco, cabelo bem escuro, não tinha, enfim, traços aí tanto assim de latino. E esse menino aqui, ele foi preso porque ele assassinou um colega a facadas e ele tinha uma pena de prisão de 16 anos. E foi pedido para o governador da época, o Arnold Schwarzenegger, que a pena do menino fosse diminuída, fosse reduzida, porque ele teve um bom comportamento e ele era um bom menino e ele merecia sair da cadeia. Em 2010 ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato, a facadas lá do rapaz. O Arnold era governador da época e em 2011, no último dia do Arnold no cargo dele, ele assinou lá um decreto diminuindo a pena do cara de 16 anos para 6 anos. Último dia. Para piorar as coisas, o pai desse menino é o Fabian Nunes, que era presidente da Assembleia do Estado, aliado político e amigo pessoal do Arnold. Cara. E o jornal inglês Daily Mail, aqui na sua versão online, no Mail Online, fala aqui numa tradução feita pelo Google: filho do aliado de Schwarzenegger que teve sua condenação por homicídio culposo é libertado da prisão pelo governador. Aí ele fala o seguinte, aqui no final ainda eles frisam isso aqui, ó. Schwarzenegger admitiu que agiu porque estava ajudando um amigo. E aí, pessoal, é muito complexo aqui a gente analisar, é um caso muito antigo, tem várias reviravoltas aqui, tinha um coautor, então falam que foi uma sentença que foi muito pesada pelo juiz, e aí no final o Arnold, na época, segundo o Daily Mail, fala que o Arnold disse que agiu porque achava a sentença de 16 anos excessiva, mas também reconheceu que estava ajudando um amigo. Muito complicado falar isso aí, mas a grande reclamação que se teve na época era que tinha muita gente esperando esse tipo de ação do governador, muita gente ali com julgamentos teoricamente injustos, que poderiam ter sua pena diminuída pelo governador e que não tiveram. Principalmente a família do Stanley Tucci Williams, que foi o cara da pena de morte, eles reclamaram muito disso na época. E, cara, eu não tô falando que está certo ou que está errado, é muito difícil a gente falar o que é certo e o que é errado nesse sentido. Então, se ele foi condenado e julgado por um júri ali, a lei tem que ser cumprida, mas a lei tem que ser cumprida pelos dois lados. Não estou dizendo que ele fez certo ou errado, isso aqui é apenas para mostrar para vocês porque a comunidade ou parte da comunidade negra
acha que o Arnold é racista e atua nesse sentido. Espero a opinião de vocês aí, quero saber o que vocês acham de tudo isso. E não percam ainda hoje um vídeo que partiu meu coração, do Lee Haney contando o que ele acha dessas manifestações antirracismo, o que ele acha do racismo de uma maneira geral e como ele vê a situação toda. Imperdível esse vídeo, eu vou ficando por aqui, triste hoje. Eu sou Miguel Chaim, até a próxima.